As 7 igrejas do Apocalipse. As revelações recebidas pelo apóstolo João foram enviadas primeiramente às 7 igrejas da Ásia e hoje também servem para nós como Igreja do Senhor. A primeira visão que o apóstolo João teve foi de Jesus glorificado, e ao redor do Senhor estavam 7 castiçais de ouro acesos, que são as 7 igrejas. E nas mãos do Senhor estavam 7 estrelas, que são os pastores ou anjos das igrejas. E essa mensagem nos ensina que cada igreja é especial para Deus e está acesa diante do Senhor, sendo valiosa como ouro. E nas mãos do Senhor estão os seus líderes, os pastores, que Ele conduz assim como quer. Em Apocalipse 1:11, Jesus diz para João: "O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia." Da mesma forma que Jesus tinha uma mensagem especial para cada igreja, assim também, hoje, Ele quer falar especialmente com cada um dos seus servos. A mensagem das cartas às 7 igrejas tem uma estrutura semelhante, começando com uma apresentação onde mostra o remetente e o destinatário. Jesus se apresenta de forma especial para cada igreja e diz para quem está enviando a mensagem. E então o texto traz um elogio, que é um reconhecimento do trabalho daquela igreja, depois uma instrução, que é uma correção de algum problema que está acontecendo na comunidade, e termina com uma promessa do Senhor para o seu povo. Da mesma forma que o Senhor tinha uma mensagem específica para cada igreja, hoje Ele também tem um recado para nós como corpo de Cristo. Vejamos então a mensagem às 7 igrejas do Apocalipse. A igreja de Éfeso foi elogiada por rejeitar heresias, ser paciente e perseverante. Foi instruída a voltar ao primeiro amor e recebeu a promessa de ter direito à árvore da vida. A igreja de Esmirna foi elogiada por suportar o sofrimento, foi exortada a ser fiel até a morte e recebeu a promessa da coroa da vida. A igreja de Pérgamo foi elogiada por manter a sua fé em Cristo, recebeu a instrução de se arrepender da idolatria e imoralidade e recebeu a promessa do maná e um novo nome. A igreja de Tiatira recebeu elogio por crescer no seu serviço ao próximo, foi instruída a manter a fé e deixar o culto idólatra e a promessa da soberania das nações e a estrela da manhã. A igreja de Sardes foi elogiada porque alguns mantiveram a fé pura, recebeu a instrução de buscar o renovo do que ainda sobreviveu e a promessa da honra e vestes brancas. A igreja de Filadélfia foi elogiada por ser perseverante na fé, recebeu a instrução de guardar pura essa mesma fé e a promessa de ter um lugar na presença de Deus na Nova Jerusalém. A igreja de Laodiceia não recebeu elogios, mas foi exortada firmemente a se arrepender e voltar ao zelo no Senhor, e recebeu a promessa de compartilhar o trono de Deus. Deste modo, cada igreja recebeu uma mensagem específica, um reconhecimento, uma instrução e uma promessa. E assim o Senhor também fala hoje com cada igreja de maneira específica. De uma interpretação histórica chamada de as 7 eras da igreja, onde cada uma das 7 igrejas do Apocalipse é comparada com um período da história da igreja cristã. A igreja de Éfeso é a igreja apostólica do ano 30 ao ano 100, a igreja que foi fiel à palavra de Deus, mas que com o tempo foi esfriando no seu amor. A igreja de Esmirna é a igreja perseguida, o tempo dos mártires do ano 100 a 312, onde muitos cristãos foram mortos por causa da sua fé. A igreja de Pérgamo é a igreja imperial, o tempo em que a igreja se uniu ao Estado, do ano 313 ao ano 590. A igreja de Tiatira é o tempo da Idade Média,
quando a igreja passou por um período de trevas entre o ano 590 a 1517. A igreja de Sardes é a igreja da reforma, o tempo em que a igreja procurou se reformar e voltar à sua fé, mas o Senhor exortou a igreja de Sardes que ela não poderia ter apenas nome de estar viva, ela precisaria realmente reviver a sua fé. O período da reforma de 1517 a 1730. A igreja de Filadélfia é comparada ao período das missões, o tempo do avivamento, quando se levantaram grandes pregadores da palavra de Deus e o evangelho foi pregado em muitas nações, do período de 1730 a 1900. E a igreja de Laodiceia é a igreja atual, do ano 1900 até a volta do Senhor. Uma igreja que está morna e ela precisa se posicionar diante da presença do Senhor. Essa é uma interpretação histórica que pode ser aplicada às 7 igrejas do Apocalipse. As 7 igrejas do Apocalipse estão na Ásia Menor e estão descritas em Apocalipse 2 e 3. Nós vamos ver um pouco de cada uma dessas igrejas. A igreja de Éfeso é descrita como uma igreja que se desviou do primeiro amor. Éfeso é uma cidade importante com uma porta de entrada para a Ásia através de seu grande porto. Ali havia também um templo à deusa Diana. Aquela igreja era dedicada e esforçada, mas ela havia se esfriado, se tornando apenas religiosa. Por isso o Senhor lhe diz: volte ao primeiro amor. Assim o Senhor também fala para nós que devemos voltar como igreja ao fervor da oração e da busca da presença de Deus. Que as igrejas voltem a se encher para orar e para estudar a palavra do Senhor. A igreja de Esmirna também tinha um grande porto na cidade, uma cidade riquíssima, mas aquela igreja, ela passaria por uma grande perseguição. Por isso o Senhor exorta que eles mantenham a sua fé e perseverança e suportem toda a tribulação. Da mesma forma, hoje nós sabemos que existe a igreja perseguida. Cristãos no mundo todo são mortos por professar a sua fé em Cristo. E nós precisamos aprender a ser uma igreja mais perseverante na presença do Senhor. A igreja de Pérgamo é conhecida como uma igreja licenciosa. Pérgamo era uma grande cidade também, tinha uma grande biblioteca, uma cidade culta. E aquela igreja, ela começou a aceitar o pecado, a começar a dar explicações, concordando com coisas erradas. A cidade de Pérgamo foi a primeira a instituir o culto ao imperador, de forma que a idolatria dominava aquele ambiente. Hoje também nós vivemos em um tempo em que a igreja tem aceitado o pecado dentro de si, dando inúmeras explicações, concordando com coisas condenadas pela palavra de Deus. Tiatira é uma cidade militar, mas aquela igreja que começou fazendo grandes obras para o Senhor, com o tempo ela foi relaxando, recebeu a influência de uma falsa profetisa chamada Jezabel, e aquela igreja começou a aceitar coisas erradas. Hoje nós vemos tantas igrejas que têm a porta larga e as pessoas entram e saem e trocam de igreja, trocam de pastores, querendo ouvir somente aquilo que lhes agrada. A cidade de Sardes ficava no alto de uma montanha, de forma que era muito visível para todos. E a igreja de Sardes era muito conhecida como uma igreja importante, mas o Senhor fala para aquela igreja: você tem nome de que está viva, mas na verdade está morta. O Senhor exorta a igreja a reviver a sua fé no Senhor. E então nós também somos chamados como igreja do Senhor a não deixar morrer aquilo que o Senhor nos deu e continuar a manter a nossa fidelidade ao Senhor. A igreja de Filadélfia é conhecida como uma igreja abençoada. Filadélfia significa amor fraterno. A cidade era um ponto estratégico como porta de entrada para o Oriente.
E o Senhor fala para aquela igreja, num lugar onde que havia acontecido um terremoto, que estabeleceria o seu povo como coluna firme que não seria abalada. A igreja de hoje precisa buscar amar mais as pessoas, a voltar à palavra de Deus e cuidar das almas. A cidade de Laodiceia era um importante centro jurídico da época onde se resolviam grandes questões do império, mas a igreja estava indecisa entre a fé e o mundo. Da mesma forma, hoje muitas igrejas estão mornas e precisam se posicionar diante do Senhor para não aceitar o mundanismo dentro da igreja. Podemos fazer uma aplicação moral das 7 igrejas do Apocalipse para os dias atuais. A igreja de Éfeso, representando as igrejas que estão desviadas, que perderam a direção, que passou a desobedecer a Deus e não fazem mais a vontade do Senhor, que é a evangelização. A igreja de Esmirna, a igreja perseguida, sofredora por causa do evangelho e que está enfrentando tribulação, mas é fiel a Deus. Hoje também existe a igreja perseguida em vários lugares do mundo, cristãos são perseguidos. A igreja de Pérgamo representa hoje a igreja licenciosa, que é liberal, permissiva, que aceita tudo dentro da igreja para agradar as pessoas. A igreja de Tiatira representa a igreja que está relaxada, preguiçosa, que não se interessa mais pela evangelização, pela oração e pela Bíblia. A igreja de Sardes é a igreja que está morta, igrejas que são ricas, que são grandes, mas estão sem vida, sem alegria, não faz diferença na sociedade e não incomoda o mundo. A igreja de Filadélfia é a igreja abençoada, aqueles cristãos que são fiéis ao Senhor, que não se importa o que aconteça, ou apesar das dificuldades, sempre tem aqueles irmãos que permanecem fiéis ao Senhor. A igreja de Filadélfia é uma igreja morna, que ela está indecisa, que ela serve a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. E você? Qual igreja você se aplica? Como está a sua igreja? Como está a sua comunidade de fé? O Senhor tem nos chamado a voltar à sua presença e ser uma igreja fiel a Deus. Não se esqueça que a igreja é você. Essa mensagem é para a sua vida como corpo de Cristo. Jesus está voltando e Ele quer te preparar para se encontrar com Ele. Será que você não precisa voltar ao primeiro amor? A deixar de estar morno, a tomar uma decisão, a suportar as tribulações, perseverante na presença do Senhor? Qual é a mensagem que Jesus traz para a sua vida? Você é a igreja do Senhor.